As águas que correm em uma cascata, ágeis persistentes me ensinam a ir sem medo, enfrentando pedras secas e quedas, levando consigo vida e chegando por fim no mar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. A amar. A amar. As águas que correm em uma cascata, ágeis persistentes me ensinam a ir sem medo, enfrentando pedras secas e quedas, levando consigo vida e chegando por fim no mar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. A amar. A amar.
deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir
Ele fez de tudo pra tentar chegar ao céu. Superou a dor, se sacrificou, se entregou. Olhando o caminho, um fim, um dia percebeu. Entendeu a história, compreendeu na hora. Alguns alcançarão a glória, outros não. Mas qualquer um pode estender ao desvalido um copo d'água, um pão. Qualquer um pode ensinar a uma criança um verso de canção. Qualquer um pode escolher em vez do grito uma palavra de amigo, de amigo. Qualquer um pode plantar uma semente e proteger um cão. Qualquer um pode escolher olhar pra frente e levantar do chão. Qualquer um pode acender ao infinito ao acalmar um coração aflito. Qualquer um pode calar uma vingança e dar o seu perdão. Qualquer um pode abraçar a esperança e preferir ser bom. Qualquer um no fim terá certeza que a real grandeza não escolhe qualquer um. Qualquer um pode calar uma vingança e dar o seu perdão. Qualquer um pode abraçar a esperança e preferir ser bom. Qualquer um no fim terá certeza que a real grandeza não escolhe qualquer um. Qualquer um no fim terá certeza que a real grandeza não escolhe qualquer um. Qualquer um.
Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, o Centro Espírita Miguel. Sou Silvia Costa, trabalhadora da casa. Hoje, o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo será feito pela Vera Lúcia, que dará continuidade ao capítulo 8, cujo título é Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. Os itens são 5 a 7, pecado por pensamento, adultério. Que possamos aproveitar todas as reflexões trazidas nesta manhã de hoje e colocá-las no nosso dia a dia, nos auxiliando na nossa evolução. Do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Capítulo 141, Amor Fraternal. Permaneça o amor fraternal. Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 1. As afeições familiares, os laços consanguíneos, as simpatias naturais podem ser manifestações muito santas da alma, quando a criatura as eleva no altar do sentimento superior. Contudo, é razoável que o espírito não venha a cair sob o peso das inclinações próprias. O equilíbrio é a posição ideal. Por demasia de cuidado, inúmeros pais prejudicam os filhos. Por excesso de preocupações, muitos cônjuges descem às cavernas do desespero, defrontados pelos insaciáveis monstros do ciúme que lhes aniquilam a felicidade. Em razão da invigilância, belas amizades terminam em abismo de sombra. O apelo evangélico, por isto mesmo, reveste-se de imensa importância. A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. O homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas não é vítima dos fantasmas do despeito, da inveja, da ambição, da desconfiança. Os que se amam fraternalmente alegram-se com o júbilo dos companheiros, sentem-se felizes com a aventura que lhes visita os semelhantes. As afeições violentas, comumente conhecidas na Terra, passam vulcânicas e inúteis. Na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. É que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço de compreensão, é a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Graças a Deus. Unidos em pensamento, sintonizados à nossa casa, a toda espiritualidade de luz, vamos
elevando o nosso pensamento ao Pai, a Jesus, à Virgem Maria, com a nossa gratidão por tudo que recebemos, por essa casa que nos acolhe, por todos os trabalhadores que lá se encontram, médicos e enfermeiros da espiritualidade, a nos aguardar com o remédio que precisamos e merecemos. E ao chegarmos lá, com o nosso coração grato por tudo, vamos pedir, Senhor, por aqueles que estão doentes e aflitos, que Ele tenha misericórdia pelo nosso planeta, por todos aqueles que estão desamparados, aflitos, desorientados, por aqueles jovens que estão no descaminhos, por aqueles irmãos que estão presos na criminalidade e no vício. Todos são teus filhos, Senhor, precisando de Ti, da Tua orientação e da Tua misericórdia. Olhe por todos nós, ampare a nossa reunião, que tenhamos um momento onde possamos estar recebendo tudo que foi preparado por essa casa, por todos os trabalhadores que lá se encontram, para nos receber, nos acolher, nos atender. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia, eu sou Vera Lúcia e hoje nós vamos estudar o nosso Evangelho no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração, no item 5, adultério. Vamos ao primeiro slide. O sexto mandamento da lei divina é: não cometerás adultério. Quantos significados tem essa palavra? Pode significar falsificar, enganar, fraudar, adulterar, enfim. E nós, ainda, infelizmente, cometemos muitas adulterações. Nós adulteramos as nossas falas para contar o que nos é conveniente. Nós adulteramos as nossas interpretações dos fatos, às vezes. Nós adulteramos cenários. Nós adulteramos histórias. Nós adulteramos as nossas versões dos fatos. Tem até um ditado que diz assim: quem conta um conto, aumenta um ponto. Olha aí como isso é velho, essa adulteração que nós fazemos. Mas adulterar pode ser também entendida como infidelidade conjugal, ferindo aqueles que amam, né? Jesus empregou diversas vezes a palavra adultério para designar o mal feito, o erro, um pecado, uma impureza de pensamentos, os maus pensamentos
e a infidelidade do coração. Porque nós podemos ser impuros, podemos ser maldosos, podemos ser pecadores por pensamentos, por palavras e por atos. E mais ainda, do sentimento que trazemos dentro dos nossos corações. Kardec nos explica que a verdadeira pureza não está nos atos, está nos pensamentos que antecedem os atos. Pois quem tem puro coração nem sequer pensa no mal. E Kardec faz uma pergunta aos espíritos. Sofre-se as consequências de um mau pensamento, mesmo que não tenha sido efetivado? Ou seja, mesmo que a gente não tenha praticado o ato, eu só pensei, mas não executei. Será que eu já tenho responsabilidade nisso? E os espíritos respondem: depende do desejo que se tenha em repelir ou em acatar o pensamento impuro. Veja, depende de como nós vamos conduzir esse pensamento. O Evangelho diz que nós precisamos sempre analisar os nossos pensamentos. Todo mau pensamento reflete uma imperfeição da nossa alma. E se eu estou aqui para evoluir, se eu quero evoluir, se eu quero progredir, eu tenho que fazer todo o esforço para repelir. Repelir com energia. Não é dizer, não quero não. Eu tenho que repelir com energia aquele mal que está me acometendo. Porque todos nós vamos ter maus pensamentos. Todos nós vamos nos desequilibrar. Nós estamos aprendendo a sermos melhores. Então, todos nós vamos passar pelos maus pensamentos. Quiçá esses maus pensamentos não estão conosco todos os dias, em todos os momentos. Isso vai acontecer. Mas o que eu não posso permitir é acolher, é me satisfazer com ele, é dar oportunidade para esse pensamento se concretizar numa ação. Todos nós conhecemos uma frase que diz assim: o pássaro pousa na nossa cabeça, mas não podemos deixar ele fazer ninho. Não é isso? Eu acho essa frase excelente, porque ela nos lembra que nós somos falíveis, que nós escorregamos, que nós não somos nem de longe perfeitos, que nós precisamos ainda caminhar muito ajudados para que possamos estar realmente equilibrados. Então, o mau pensamento, como o pássaro, ele vem, ele está no ar. Ele vem e vai pousar. Ele talvez penetre até em nossos corações. Mas eu vou expulsá-lo, eu vou repelir, como dizem os espíritos. Eu não quero acatar e eu não vou executar. É assim? Nós estamos sempre a caminho da nossa evolução moral. Pelo menos é o que se pretende, que nós estejamos cuidando da nossa evolução
moral. E até mesmo, me ocorreu agora, que até mesmo entre aqueles espíritos de excelência que nós conhecemos, que estiveram entre nós, até eles se reconheciam, na sua época, como espíritos ainda impuros, precisando de reforma. Eu me lembrei de São Francisco, eu me lembrei de Santo Agostinho e de Paulo de Tarso. Todos eles se achavam ainda imperfeitos. Veja só, todos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles vão retratar ainda que nós somos imperfeitos. Mas podemos tomar a resolução de repelir, de depurar, de evitar o mau pensamento e de apagar o mau desejo de executar esse pensamento. Isso é sinal de luta, é sinal de coragem, é sinal de avanço. E é isso que Deus espera de nós para nós progredirmos. E Deus leva essa luta em conta. Paulo de Tarso nos dizia assim: o bem que quero eu não faço, o mal que eu não quero, isso eu sempre faço. Isso é luta. Isso é luta do espírito que já está avançado, que compreende que tem que lutar sempre, sempre, sempre para poder avançar. Não é isso? Vamos ao segundo slide. O Novo Testamento se refere algumas vezes à palavra adultério. Jesus, em diversas ocasiões, empregou essa palavra. Em Mateus, capítulo 5, versículos 27 a 28, do Novo Testamento, ele relata assim, que Jesus falou: aprendeste o que foi dito com os antigos, não cometerás adultério. Isso está na lei, nos mandamentos. Por isso Jesus disse: aprendestes com os antigos, porque está na lei divina, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, olha Jesus analisando para nós a lei. Eu, porém, vos digo, aquele que cobiçar uma mulher, a olhar com mau desejo, já em seu coração cometeu adultério. Jesus foi bem rigoroso, porque ele levou também em consideração que a mulher judia, ela não era muito respeitada. Nós sabemos disso, a história registrou isso. A mulher, em relação ao homem, ela era objeto de posse. Tanto que há passagens em que a mulher, há passagens não, está na lei mosaica, a mulher que ficasse viúva, ela poderia ser dada em casamento para outro homem, independente dela querer ou não. Então, Jesus foi rigoroso, mostrando que se deve ter respeito à mulher. Ele chamou a atenção para esse respeito. Quem cobiçar uma mulher que olhar para ela com mau desejo, quer dizer, desrespeitando a mulher, já cometeu adultério. Bonito, né? Em outra passagem, Jesus advertiu assim: se
Se alguém se envergonhar de mim, isso quem contou foi Marcos, no capítulo 8, versículo 88. Se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora, também me envergonharei dele. Isso, Jesus estava chamando a atenção da multidão que o ouvia para que o compreendesse e o seguisse. Porque ele estava chamando de geração adúltera e pecadora os fariseus, os escribas também, aqueles que interpretavam a lei de acordo com as suas conveniências. Então, Jesus estava chamando geração adúltera e pecadora. Por quê? Porque lei é lei, mas os fariseus falavam mal de Jesus, queriam colocar armadilhas nos ensinamentos de Jesus, porque eles queriam interpretar a lei mosaica de acordo com as suas conveniências. Então, Jesus os rotulou como geração adúltera, isto é, geração que falsifica, que engana, que frauda aquilo que está escrito na lei. É grave, né? E mais um esclarecimento de Jesus quanto a essa palavra. Quando os fariseus apresentaram a Jesus a mulher adúltera para ser apedrejada, segundo a lei mosaica, e isso eu não vou falar dessa história, porque essa história todo mundo conhece. Aliás, eu acho que a parte mais conhecida é o apedrejamento da mulher adúltera. Todo mundo conhece isso. Mas o que é que Jesus arrematou daquela situação? Jesus disse: aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Jesus significativamente, sem dar lição de moral, só com uma frase, ele mostrou para nós todos, para aqueles homens e para nós todos, que nós vemos o mal no outro, mas não queremos ver o mal em nós. Por quê? Um adultério não é uma situação unilateral. É preciso dois. E Jesus mostrou então a eles que houve um erro geral ali, que estava acontecendo um desrespeito e um erro geral, generalizado. Por quê? Nessa história, o homem adúltero não apareceu, só a mulher adúltera. Porque o que acontecia naquele tempo e que, infelizmente, ainda acontece hoje? Nós percebemos o cisco no olho do outro e não percebemos a trave no nosso olho. Não é assim? Então, o mal visível é sempre do outro. O nosso a gente quer esconder. Infelizmente ainda. Vamos ao próximo slide. O Evangelho, o nosso Evangelho, faz um resumo para nós sobre o adultério. E ele diz: se o homem, nós, não concebemos o mau pensamento, se nós já não pensamos no mal,
se nós já estamos num grau de pureza que nem admitimos que o mal exista, nem no outro, nem em nós, o progresso espiritual já está cumprido, já está alcançado. É o ideal. É o homem do futuro, que não vai pensar no mal. Mal não vai existir. Porém, se o homem ainda pensa no mal, mas o repele, mas não admite, mas não torna aquilo um ato, não torna aquilo uma atitude, o progresso está em vias de cumprimento, está se fazendo. Se eu estiver nessa condição, eu estou progredindo. Pode ser lentamente, pode ser que vagarosamente, preguiçosamente, mas eu estou na luta, eu estou tentando repelir aquele mau pensamento. Porque a tentação, ela está no mundo, faz parte do nosso mundo ainda, que é um mundo de expiações, é um mundo de provações. Jesus mesmo disse, eu venci o mundo, porque o mundo tenta, o mundo nos arrasta, se nós não estivermos firmes em repelir as tentações e repelir o mal. Então, se eu estou nesse processo, eu estou na luta. Eu estou tentando me vencer, me corrigir. E isso é o que nos compete. Não é assim? Mas se o homem, nós, ainda pensa, e que é pior, ainda se compraz com o mau pensamento, que o vai conduzir a um mau procedimento, aí o mal dominou com toda a força. Aí é fracasso. Aí é um sinal que ainda temos a alma impura e ainda trazemos muita maldade no nosso coração. Muita inferioridade, muito atraso. Mas esse é o planeta dos atrasados. Esse é o planeta dos inferiores ainda. Mas esse é o planeta em que os homens podem, são ajudados, são auxiliados. Temos sempre presente em nossas vidas guias espirituais, anjos protetores, para nos dar a força que precisamos para dominar esse mal em nós. Não cedendo. O pássaro vai pousar, mas eu não deixo ele ficar. Eu não vou ceder ao mal. Deus, que é soberanamente justo, ele leva em conta todas essas nuances da responsabilidade dos nossos atos e dos nossos pensamentos. Ele leva em conta as nossas lutas. Ele nos vê no fundo, no profundo do nosso coração. E ele sabe se nós estamos acatando ou se nós estamos lutando. Ele nos conhece, porque ele nos criou perfectíveis para o alcance da perfeição, como Jesus colocou como meta. Ele, esse Deus de bondade, de misericórdia, ele nos quer vencedores, vencedores nas nossas lutas. E nós seremos vencedores se nos dispusermos a lutar sempre para alcançar os nossos mais nobres objetivos. Não é assim? Muito obrigada, uma boa semana para todos nós. Envolvidos por essa vibração de amor e luz que recebemos após esse estudo tão esclarecedor,
Vamos elevar nosso pensamento ao Pai, a Jesus, à Virgem Maria, agradecendo por essa manhã, pelo nosso dia, por todas as oportunidades e pedindo por todos aqueles que estão doentes, estão aflitos, ansiosos, desalentados, que cada um possa receber o remédio que precisa e merece, e que a misericórdia do Pai, o amor desse Pai, possa envolver a cada um. Graças a Deus. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Jesus, divino amigo, dá-nos a força, Senhor, de resistir às tentações, que são muitas, aos arrastamentos do mundo, que nos iludem e nos fazem perder o nosso rumo, a nossa certeza de querer avançar e ser melhor. Ajuda-nos, Senhor, a aprendermos verdadeiramente e nos exercitarmos diariamente nas Tuas lições. Faz-nos fortes, Jesus, perante as nossas fraquezas. Abençoa-nos hoje e sempre. Assim seja.